Queria que você lembrasse pra gente, comandante, algum caso que te marcou assim demais nessa questão de energia, que você realmente se sentiu mal, assim, alguma cobertura que você foi, porque deve ter sido, Ah, tem várias, cara. mas alguma que você fala assim, putz, essa eu não esqueço mesmo, foi uma tragédia, assim. Ah, cara, assim, tem várias, mas eu vou te falar uma. Vou falar uma que tem. Uma vez fazendo enchente, Uhum. era. Enchente sempre da audiência, né? Os caras veem aquela coisa toda lá de. Depois eu te falar pra você por que dá audiência mostrar coisa ruim, tá? Eu ia perguntar isso. Quer que eu fale primeiro isso? Não, fala daqui Pode a pouco. falar se quiser, aí vai pro caso. Então, ó, tudo eu procuro saber o que é, desde pequeno, o que é, por quê, o porquê das coisas. Claro. Aí, o porquê que dá audiência? Desastre, Porque, catástrofe. então, tem um estudo, eu não lembro o livro, cara, mas teve um estudo, eu fui atrás disso, né? Eu fui atrás. Aí descobri que foi o seguinte, um médico que é judeu-alemão, ele fez um levantamento, um estudo, para descobrir por que as pessoas acham legal quando o outro leva uma torta na cara, quando o cara escorrega, quando o cara cai, aí é quando o cara morre. O que ele fez? Estudou animais lá na África também. Sabe aqueles, acho que é bisu, bisonte, parece um boi que atravessa os rios lá, o jacaré pega. Aí eles vêm assim naquela manada, quando vai atravessar ali o rio, o jacaré pega. Então os animais que não morrem recebem uma descarga de adrenalina, de alegria, porque não foram os que morreram. Aí, ou seja, ele fez um estudo, ele mostrou que todo ser vivo, ele nasce com uma programação, algo embutido nele, que dá um alívio para ele. Ó, aconteceu com ele e não aconteceu comigo. Aí isso faz com que chame a atenção, você dá risada, ele caiu, não fui eu que caí. Então é isso. Então isso chama a atenção. E principalmente assim, quanto menos discernimento, quanto menos o cara mais bruto, assim, tá? O cara que... Aí ele acha, por isso que assim, cara... eu te falei, na favela, eu morei na favela quando eu era pequeno. E lá, assim, quando tinha um cara morto, ficava aquele monte de gente, molecada, tudo lá do lado olhando. Ficava um tempão olhando o cara lá. Então, esse estudo mostrou que o ser, ele se sente bem de não ser ele o cara que morreu, porque alguém vai ter que morrer no dia. É um estudo muito interessante. Aí, isso dá audiência, até hoje dá audiência. Põe na televisão um acidente, você já presta atenção, você já vê como é que é o acidente. Isso é uma coisinha que tem lá atrás. Então, agora vamos falar sobre a coisa que me tocou. Eu sou muito mole quando tem criança. Sabe, assim, qualquer coisa que envolve criança, eu sou meio molenga. Claro. Eu fico meio triste. E estava fazendo enchentes, tinha uma casa, eu vi de longe duas pessoas, né? Aí a gente foi com a câmera e foi fechando. Tava ao vivo e estava já no final do programa. Aí a gente foi fechando. Cara, era um pai, só podia ser pai. Ele estava sentado assim na comeira, na parte de cima da casa, água bastante. Ele estava sentado e o filho estava assim alisando a cabeça dele, confortando ele, cara. Essa imagem me deixou muito chateado. E o que mais marcou foi o cara lá no rádio, falou assim, eu falei, não, tira. Aí quando eu fui abrir a imagem, não, fecha lá, meu, tá animal essa imagem. Aí, pra mim, cara, assim, eu fiquei muito chateado. Por quê? O cara comemorando a imagem, e eu já pensei ali, pô, pai, imagina como é que o cara perdeu a casa, material escolar da criança, comida, tudo, o cara não sabe, e tá com o filho lá, né? Eu não sei onde estava a mãe, estavam os dois lá. Então isso pra mim me machucou bastante. Eu voltei muito chateado, fiquei um tempão pensando nisso. Não sei se doeu mais ver essa imagem do moleque que devia ter uns 6, 7 aninhos, confortando o pai. Lembrei um pouco do meu pai, quando eu fui estava na favela, umas freiras lá foram me levar, eu lembrei que eu entrei no carro e meu pai ficou e eu fui embora. Achei que não ia ver mais meu pai, sei lá se foi isso. Mas foi um negócio assim que tocou bastante. E o cara comemorar a imagem, sabe, a imagem. Eu pensei já, pô, como é que foi a noite desses caras? Já estava no final do dia, ia escurecer, não sei se o bombeiro ia até lá. Então você começa a pensar um monte de coisa. Então isso pra mim são coisas que me tocou. Eu já vi algumas coisas na televisão, teve várias, né, assim, ocorrências. Mamonas também, quando teve o acidente, que os meninos estavam sempre lá no fundo, atrás dos bastidores. Os caras eram alegria, cara. A gente ficava brincando ali, conversando. Aí depois estava no Rio de Janeiro para jogar os paraquedinhos, o Gugu me ligou,
Falei, Milton, volta. Falei, o que aconteceu? Teve um acidente com os Mamonas. Falei, pô, e aí? Como é que eles estão? Não, eles morreram. Cara, aí você chegar lá, quando eu cheguei lá com o helicóptero, a gente tava sempre brincando, fazendo piada. O Dinho, um cara, uma alegria, todos eles tinham uma energia muito boa, contagiava, né? Você vê que pegou assim a molecadinha, todo mundo ficou na época. E aí eu cheguei lá, fiquei olhando, e assim, marcou bastante, porque o avião entrou de uma forma que virou assim destroços de partes do corpo com partes do avião. Aí você via recolhendo sacos e muita gente tirou fotos, sabe, falando. Eu lembro. Então esse tipo de coisa assim, o ser humano às vezes parte por uma coisa, cara. Ele não pensa no resultado disso. E tinha uma música, Milton, no Domingo Legal, que eu lembro que tocava, que dava uma agonia quando você tava velho, que era aquela... Via notícia. Ficava assim lá em casa. Via coisa, cara. Meu Deus do céu. E esse dia foi horrível, porque a gente acordou no domingo, eu lembro bem. Aí falou, Mamonas, não tinha internet, né? Mamonas morreu, não sei o que. Aí a gente já ligava na televisão, o SBT lá tava cobrindo a matéria e foi um dia que eu lembro que eu fiquei bem agoniado. Ali foi meio ruim também, sabe também, assim? Né? Depois, inclusive, eu fui uma vez com uma mulher que era paranormal, pediu pra passar lá, tal, pra dar uma olhada. Cara, ali é um canto meio, sabe, estranho. Eu acho assim, a Terra é viva, né? A nossa Terra, ela é um órgão. A frequência Schumann prova isso. Tanto é que a coisa tá meio louca, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Você viu como é que tá? Ela tá assim, a frequência dela normalmente é 7.8, de 6 a 7. Agora chegou a dar pico de 200, cara. Sabe, a Terra não tá legal, né? Então as pessoas, até o Luiz que trabalha comigo, um dia ele tava meio nervoso, eu falei, calma, Luizinho, calma, vamos ver como é que tá a frequência Schumann hoje. Aí acho que tinha dado um pico de 200, eu falei, calma, vai numa árvore, agarra a árvore. Não sei se você já viu, os japoneses desenvolveram um negócio, acho que foi em 1980, alguma coisa, 86, um estudo, banho de floresta, já viu isso aí, não? Não, isso não. Inclusive... banho de floresta. Banho de floresta, cara. O Fiocruz, que é um instituto aqui, tá também emplacando isso. Eles curaram o câncer, muita coisa, porque já foi provado, né? Que você primeiro, a tua mente vem e depois reflete no corpo. Aí o que eles fazem? Banho de floresta, você vai lá, abraça a árvore e entra em sintonia com a árvore e você consegue dar uma descarregada. Igual a doença, cara. A frequência de doença é na faixa de 20. Quando você abraça um cara, não sei o que, sobe para 80. Então, isso é muito interessante e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Faz a diferença.